Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática. O assunto de hoje, grandezas. Meu nome é Geraldo Varela, EJA primeira etapa, turno noturno de grandezas. Por exemplo, comprimento, unidade de medida padrão é o metro. Aqui é o símbolo em minúsculo. A grandeza massa, unidade de medida é quilograma, kg. Grandeza tempo, segundo, S, temperatura, Kelvin, K, corrente elétrica, ampere, A maiúsculo, quantidade de substância, mol ou mol, intensidade luminosa, candela, CD, ok? Então, aqui são algumas grandezas que a gente trabalha. Então, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, pesado, contado, né? Então, vamos ver agora como funcionam as grandezas diretamente e grandezas inversamente. Então, existem dois tipos de grandezas, as grandezas diretas e as grandezas inversas. Vamos fazer um estudo de cada uma delas. Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma causa outra, né? Por isso que é chamada grandeza inversa. Vamos ver o que é uma proporcionalidade direta. Olha só, duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção da primeira. Ou seja, se eu duplicar uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade, e assim por diante. Graficamente, a variação diretamente proporcional de uma grandeza em relação à outra forma uma reta, que passa pela origem, pois temos y igual a kx, sendo k uma constante. Tá? Exemplo de proporcionalidade direta. Vou botar aqui um exemplo para a gente situar melhor na situação de grandezas diretamente proporcional. Olha aqui, uma impressora, por exemplo, ela tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. 10 páginas por minuto. Se eu dobrar o tempo, dobramos também a quantidade das páginas impressas, não é isso? Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas. Então, são exemplos de grandeza diretamente proporcional. Aumentar uma, a outra aumenta na mesma proporção da primeira. Se eu diminuir uma, a outra diminui na mesma proporção da primeira. E assim por diante. É essa a característica de uma grandeza diretamente proporcional. Agora vamos ver a grandeza proporcional inversa. Vamos ver o que é a proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Né? Inversa, né? Ou seja, dobrando uma grandeza, a outra correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim por diante. Ou seja, se eu aumentar a primeira, a outra grandeza diminui. Se eu diminuir a primeira, a outra aumenta, uma inversa da outra. As grandezas diretas a gente vai identificar, representar lá nos problemas que nós vamos fazer, através de seta para baixo. E as grandezas inversas, setas para cima, tá? É um método que a gente vai aplicar para descobrir o valor desconhecido de uma das proporções. Então, eu tenho aqui um exemplo de proporção inversa. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir o percurso é menor. Não é isso? Se aumentar a velocidade, o que diminui? O tempo. É inverso, são grandezas inversas. Da mesma forma, se eu diminuir a velocidade, se eu for mais lento, o que vai acontecer?
mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto, ou seja, o tempo vai levar mais tempo para eu concluir, né, esse percurso. Agora vamos ver aqui, ó. Confira aqui uma aplicação da relação entre essas duas grandezas. Olha aqui, ó. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa até a escola de bicicleta. Até a escola de bicicleta, com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Então vamos fazer um resumo aqui. Então João, ele vai da casa dele até a escola de bicicleta e com diferentes velocidades, observando o tempo. Então, olha aqui, podemos fazer a seguinte relação com os números dessa sequência. Então, ó, João, uma velocidade de 30 metros por segundo, ele gastou 2 minutos. Quando ele diminuiu a velocidade para 15, o que aconteceu com o tempo? Duplicou, ele levou mais tempo. Quando ele levou 12 minutos, 12 metros por segundo, ele gastou quanto tempo? 5 minutos. Quando ele foi para 60 metros por segundo, a velocidade, o tempo caiu para 1 minuto. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aqui são alguns exercícios que nós vamos fazer para fixar esses conteúdos que foram dados anteriormente, grandeza direta e grandeza inversa, tá? Para a gente fixar melhor. Então aqui, a primeira questão, vamos analisar. O que eu quero que vocês façam aqui é para identificar se ela é diretamente ou inversamente, ok? Então, quando for diretamente, eu boto D. Quando for inversa, eu boto I. Então vamos ver aqui, ó. Classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional. Ó, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. É o que? Diretamente ou inversamente? Diretamente, né? Se aumentar o consumo, vai aumentar o quilômetro percorrido, né? O consumo de combustível, eu vou ter mais tempo para percorrer. Quantidade de tijolos e área de uma parede, ou seja, se eu tiver mais tijolos, mais parede eu vou fazer, ou seja, mais área, né? Então, também diretamente. Aumentou uma, vai aumentar a área a ser rebocada, né? Da parede. O desconto dado em um produto e o valor final. Ó, se eu tenho um determinado produto e ele é X, né? E eu vou dar um desconto, então o valor final vai ser diminuído, né? Então, o que? É inverso. Número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Como é que é? O número de torneiras de uma mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Inversa, né? Quanto mais torneiras tiver, o tempo diminui. Então, se eu aumentar uma grandeza, o que implica na outra? Na diminuição, né? No caso de o tempo para encher a piscina. Então, são grandezas inversas. Perfeito? Questão 2. Vamos analisar aqui. A questão 2, turma, olha. Geraldo tem uma piscina, sonho, né? Em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30 mil litros de água. Seu irmão, Gerard, decide também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade. Mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Aqui tem uma diferença, né? A de Geraldo era 6 metros de comprimento, a de Gerard é 8 metros, mas tem 30 mil litros de água, né? Que é a mesma quantidade e a mesma largura. Quantos litros de água cabe na piscina de Gerard? 10 mil litros? 20 mil litros, 30 mil litros ou 40 mil litros? Vamos fazer aqui uma tabelinha. Ó. Quem são as grandezas envolvidas aqui no problema? A grandeza comprimento da piscina, que é dada em metro, volume de água, né, que é dado em litros. Então, Geraldo tem a piscina de 6 metros
e o volume de 30.000 litros de água. Gerard tem uma piscina de 8 metros de comprimento e quer saber quantos litros de água cabe nessa piscina. Então aqui, ó, se eu aumentei de 6 metros para 8 metros, e a de Geraldo era 30.000 litros, então se eu aumentei aqui de 6 para 8, foi 2, né? Então o que vai acontecer? Vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de litros de água na piscina de Gerard? Vai aumentar. Então são grandezas o quê? Grandeza diretamente proporcional. Aumentou uma grandeza, naturalmente vai implicar no aumento da segunda grandeza, ou seja, na grandeza volume de água. Então aqui você vai armar a proporção, ó, do jeitinho que está, já identificamos que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, ó, aqui tem a variável x, seta para baixo, é uma grandeza direta. E aí a gente faz a pergunta, ó, se 6 metros de comprimento de uma piscina comporta 30.000 litros de água, se eu aumentar para 8, eu vou precisar de mais de 30.000 litros ou de menos que 30.000 litros? Mais, né? Então, também grandeza diretamente proporcional. Então, seta para baixo, aí produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Faz essa continha básica, que a gente já sabe, que vai dar 40.000. Então, a resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Vamos para a terceira questão. A terceira questão. Em uma lanchonete, seu João prepara suco de morango todos os dias em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores. A lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com os 8 liquidificadores funcionando? Então aqui, ó, a primeira coisa a fazer é montar uma tabelinha, né, identificando as grandezas. Lembramos que é liquidificadores, né, quantidade, número aqui, e a grandeza a tempo que está sendo dada em minutos. Então, 4 liquidificadores levam 10 minutos para fazer um suco. Se eu aumentar para 8 liquidificadores, o que vai acontecer com o tempo? Que é o x aqui, vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Vai diminuir pela metade, porque se eu tenho 4 liquidificadores e ele gastou 10 minutos para fazer esse suco, se eu aumentar a quantidade de liquidificadores, se eu dobrar, né? De 4 para 8, dobrar, então o que vai acontecer aqui? Para o tempo vai cair pela metade, né? Então são grandezas inversas. Então, ó, identificando as grandezas. A grandeza que tem a variável desconhecida, tem um desconhecido, a gente bota a seta para baixo. Então, essa daqui é a inversa, né? Se em 4 liquidificadores eles fazem o suco em 10 minutos, se eu aumentar para 8 liquidificadores, vai aumentar ou diminuir o tempo? Claro que vai diminuir. Então, uma aumentou e a outra diminuiu, é grandeza direta ou inversa? Inversa, né? Então, seta para cima. Então, aqui, ó, na hora de armar a proporção, vai ficar o 8 em cima e o 4 fica embaixo. Aqui não, aqui é diretamente. Então, se é diretamente, mantém a ordem, 10 em cima e x embaixo. Então, tá aqui, ó. 4 está para 8. Aqui ele fez o contrário, né? Mas poderia ficar assim, ó. 8 está para 4, assim como 10 está para x. Aí fica produto dos extremos, 8 vezes x, é igual ao produto dos meios. Então vai ficar igualzinho aqui, ó. 8 vezes x e 4 vezes 10.
8 vezes x é 8x, 4 vezes 10 é 40. Esse 8 está multiplicando, passa para cá dividindo. Ó. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, ele vai gastar 5 minutos para fazer esse suco, dobrando, né, a quantidade de liquidificadores. Ou seja, eram 4, passou para 8. Então, ele dobrou, vai diminuir. Vai cair também pela metade o tempo. No caso, vai ser 5. Tudo bem?